Olá a todos, eu saúdo a essência divina de cada um de vocês. Vocês que estão aqui no canal, vocês que se inscreveram. Quando eu fiz esse canal, foi sem nenhuma pretensão de monetização, de nada. Foi realmente para passar para um grupo de pessoas que me procuravam e às vezes eu não conseguia atender, fazer os atendimentos que precisavam ser feitos. Eu criei esse canal, criei um grupo e agora chegou a hora de quem está aqui nesse canal desde o começo, quem está aqui seguindo os vídeos que eu posto, que são vídeos que falam de chakras, falam de alquimia, falam de reconectar-se com o natural, com a natureza, saber o que é ser uma bruxa, para quem quiser ser uma bruxa verde, uma bruxa natural, uma bruxa natureza. Antigamente se chamavam curandeiras, parteiras, terapeutas, hoje em dia se chamam assim, como terapeutas. Aqui eu faço vídeos e entrego com muito carinho para todos que assistem. Então, se você chegou até aqui, se você viu outros vídeos, você vai entender a partir de agora o que nós vamos falar. A partir de agora nós vamos aprender o que é a bruxaria natural, o que é ser uma bruxa natural, o que é fazer um feitiço natural, usando ervas, sim, usando pedras, óleos, as coisas que a natureza nos dá para nos curarmos. As bruxas eram chamadas as mulheres que sabiam se curar, se autocurar e curar as outras pessoas. Eram chamadas de feiticeiras, de bruxas, Depois viraram curandeiras. Enfim, não importa o nome que se dá, importa o benefício que isso traz. Em alguns vídeos passados eu falei, inclusive, que existem muitas doenças que não estão no físico, Essas doenças estão no psicológico, essas doenças estão no espiritual. E a gente pode se curar, sim, a gente pode se curar. Equilibrar-se, voltar-se para dentro de si, buscar na natureza o equilíbrio, buscar na natureza a fonte da juventude, porque se busca muito no médico, tudo isso, a cura, a fonte da juventude, e não se acha. Se acha um remédio, e como o nome já diz, o remédio remedia, ele não cura. Então a cura, em muitos casos, ela vem de dentro, assim como a nossa própria doença, A doença não começa no corpo físico, ela começa no corpo astral, das emoções que se tem. Muitas doenças vêm das mágoas, dos rancores que sentimos, enfim, e aí elas se materializam. Como eu disse no vídeo passado, nós somos um canal, nós somos como uma antena de rádio, a nossa mente funciona através de vibração e sintonia. Então, muitas das vezes a gente capta isso em outros planos e materializa no nosso corpo físico. E às vezes nós conseguimos sim nos curar. E quando eu trago esses vídeos aqui, eu falo isso por minhas próprias experiências, pela minha trajetória até aqui. E eu trago com muito amor para vocês. Mas a partir de agora, a gente vai começar a fazer bruxarias, essências, chás que curam, receitas, alimentos, jardins, Porque todas nós, principalmente as mulheres, todos nós, Principalmente nós mulheres, acabam que gostam um pouco mais de uma planta, de um enfeite, de uma rosa, Nós já temos essa cultura, de sermos mais adeptas às rosas, às flores, às plantas. Então, vamos entender o porquê, ok? Vamos entender que essa conectividade que nós temos, essa vontade que nós temos de ter plantas, de ter ao nosso lado flores, isso é muito natural e compreensível, tá bom? E elas podem nos ajudar, sim. Podem espantar nossa tristeza, sim. Podem nos curar, sim.
Quantas de nós não estávamos tristes num dia e o simples ato de nos oferecer uma rosa, uma flor, ou até uma criança chega com aquelas florzinhas pequenininha, né? Toma, tia, do nada. E aí você pega aquilo, aquilo te deixa alegre. Já parou para pensar que ali tem um ser vivo? Aquela planta é um ser vivo, em outra condensação de matéria, mas um ser vivo. E ela te trouxe uma alegria em algum momento, principalmente quando vem da mão de uma criança. Eu não sei quantas de vocês já passou por isso, mas eu passei muitas vezes, não foram uma ou duas, foram muitas vezes, de chegar uma criança na rua, do nada, oi tia, e me dar uma flor, aquelas mesmo, amarelinha, branquinha, que você cata no mato, e me dá. Nossa, aquilo, sempre quando aconteceu isso, veio num momento em que eu realmente estava precisando daquilo, né? Eu tinha até o hábito de colocar aqui assim a flor, obrigado, e colocava a flor aqui, que também tem um porquê, né? Que é o nosso mental, é porque nós estávamos de alguma forma passando algum problema, passando alguma dificuldade, e aquilo veio para nos aliviar. Veio trazido na mão de uma pessoa inocente, no meu caso de uma criança, ou simplesmente apareceu, eu estava passando, vi, achei bonito, peguei e aquilo me fez bem, né? Isso acontece também com os animais, porque às vezes a gente está na rua, vem um animal do nada, começa a acompanhar, geralmente é um cachorro, né? E depois também do jeito que vem, vai, isso acontece muito comigo e tem um porquê. Que geralmente a gente busca respostas, né? No meu caso, que sempre busquei respostas além do físico, além do que uma pessoa pudesse me falar, porque quando a gente vai conversar com um amigo, vamos lá, chega com um amigo, nossa, estou passando um problema, estou assim, estou desse jeito, se ele é meu amigo, ele vai fazer o quê? Vai me dar força, ok, vai resolver meu problema? Naquele momento, momentaneamente, eu vou ficar melhor, né? Porque eu vou ter uma pessoa que se compadece comigo daquele problema, mas não vai resolver, porque eu vou continuar com aqueles pensamentos. Depois que o meu amigo foi embora, eu vou conversar comigo mesmo, talvez eu não chegue a nenhuma conclusão. Mas quando você busca a espiritualidade, a espiritualidade te traz de uma forma sucinta, leve, o que talvez você esteja precisando naquele momento. Então, uma criança que é inocente, que não tem problema, né? Eu costumo dizer que a gente conhece os problemas depois dos 18 anos, né? Que até lá a gente fica, eu quero ser adulto, eu quero ser adulto. E quando a gente se torna adulto, a gente fala, meu Deus do céu, eu quero voltar a ser criança. Porque nunca mais você deixa de ter um problema ou outro, né? Mas a gente pode conviver com isso de uma maneira leve e tranquila, né? Problemas existirão, haja visto que o nosso Mestre Maior Jesus falou que no mundo teríamos aflições, para termos bom ânimo, que venceríamos o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Que os problemas iriam existir, mas que é para a gente não desistisse, né? Porque ele conseguiu vencer o mundo, nós vamos vencer o mundo também, porque nós não somos só matéria, nós somos espírito, vivenciando uma passagem pela matéria, e não o contrário. Nós não somos uma matéria que de vez em quando vai lá e vivencia alguma questão espiritual. E como espírito, às vezes a gente busca uma resposta e a resposta vem tão rápido e tão suave, basta a gente entender. Até uma pena de um passarinho que cai de uma árvore na sua cabeça ou na hora que você está passando, ela quer te dizer alguma coisa. Basta a gente saber o que e como identificar os sinais que a espiritualidade nos dá. Tá? Então, a partir de agora, os vídeos serão assim um pouco mais extensos, né? Com um pouco mais de demonstrações de algumas coisas e para serem feitas por nós, mulheres, ou pelos homens que se identifiquem aí como magos, né? Porque nós mulheres somos bruxas, mas os homens são magos. E diga-se de passagem, existem alguns homens que são magos, que são tão maravilhosos naturalmente quanto nós, bruxas, mulheres, que nos conectamos
com a natureza. A única diferença é que nós temos a essência da água mais aflorada em nós, né? E o homem tem aquela essência do fogo mais aflorado, né? O fogo e a terra está mais ali condensado na matéria masculina, né? E a água e o ar está mais condensado na matéria feminina. Isso não significa que nós não podemos transitar entre um lado e o outro. Podemos, porque nós, assim como somos 12 signos dos zodíacos, nós somos o feminino e o masculino no mesmo ser. Nós temos a capacidade de, se precisar, tanto os homens quanto as mulheres, sermos masculino e feminino, sem ter nada a ver com a sexualidade de cada pessoa. Tá? Eu deixo isso bem claro, porque aqui a gente não fala de preconceitos, de sexualidade, de opção que a pessoa tem. Nós falamos de seres humanos, nós falamos aqui, eu falo aqui de seres humanos, né? Desse ser encarnado que nós somos, né? Desse espírito que vivencia essa matéria. Então, quando a gente fala nesse sentido, o que eu quero dizer é isso. Nós podemos sim ter o equilíbrio entre o masculino e o feminino, sabendo que se somos mulheres, temos o lado mais sentimental, mais aflorado, temos o lado água mais aflorado. A lua cheia fala conosco muito mais, entendeu? Somos provedoras da espécie humana, certo? O homem, ele semeia e a mulher germina. Então, tenha isso bem claro, que a importância tanto de um quanto do outro é a mesma, é tão importante quanto, porém, nós mulheres temos facilidade em umas coisas e os homens facilidade em outras coisas. Por isso que são complementares. Por isso que essas duas matérias se complementam. Em algum momento, elas se complementam, porque nós não podemos fazer tudo sozinha e eles não podem fazer tudo sozinho. Para algumas coisas, necessita sim de uma matéria feminina e uma matéria masculina. Em alguns rituais, inclusive, tem que ser feito por homens e alguns rituais são feitos somente por mulheres, por conta dessa natureza, tá? Por conta desse avatar que nós carregamos, ok? Que fique bem claro, isso não tem a ver com opção de ninguém, nem de homem, nem de mulher, isso é um problema de cada um, tá bom? Aqui a gente fala na questão masculino e feminino, lua, sol, né? E o que isso agrega e como isso se completa, tá bom? Então, a partir de hoje, os vídeos que serão colocados dessa forma, para que todos consigam entender o que vem a ser uma bruxa. Eu vou falar da parte feminina, as bruxas, mas uma hora ou outra eu vou acabar falando dos magos, né? Que são os homens. Porque sim, precisamos estar sempre numa junção, numa conexão, tanto masculino quanto feminino, até dentro de nós mesmos. Precisa haver esse equilíbrio, o que nós trazemos da nossa mãe e o que nós trazemos do nosso pai. Isso se funde dentro de nós. Por isso que nós somos 50% pai, 50% mãe, e nós carregamos isso conosco. Então, isso precisa ficar bem claro, a gente precisa entender muito bem, porque mais para frente, em outros vídeos, vão ser falados, né? Vai ser falado algumas coisas que sim, só as mulheres vão poder fazer, e outras que não, nós não vamos poder fazer, e os homens vão, entendeu? Então, eu deixo aqui primeiramente o meu agradecimento a todos vocês que me acompanham, ok? E se vocês se identificam como bruxas, se identificam como natural, se identificam como pessoas que amam estar vivendo aqui este momento, se inscreve aí no canal,
compartilha, manda para alguém que você acha que também vai gostar de assistir esses vídeos, tá bom? Isso pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Então eu deixo aqui a minha saudação a todos os seres divinos que estiveram aqui comigo, que estão aqui comigo e que ainda vão estar aqui comigo.